Para quem não me conhece, meu nome é Fábio e eu vou compartilhar com vocês hoje sobre a Bíblia. O tema da aula de hoje é provados e aprovados pelo fogo. Amém? Queria começar com uma escritura. Vamos abrir lá, por favor, Mateus 4, versículos 1 e 2. Então, a gente está dando prosseguimento nas pregações sobre o livro de Mateus. E a gente vê aqui, no Mateus 4, 1 e 2, começa uma escritura muito famosa, que é chamada As Tentações de Jesus. Né? Então, vamos ler o princípio. Fala assim, ó. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aqui é bom frisar que quando fala o Espírito, foi o Espírito Santo que levou Jesus lá para o deserto. E é interessante que essa escritura começa com termos bem difíceis, né? Primeiro o termo deserto, e depois fala também no termo fome, né? E são duas coisas difíceis, né? Fome e deserto, né? Mas fato é que nós também, nas nossas vidas, a gente passa por isso, né? A vida tem os seus desertos, as suas provações de saúde, financeira, emocional. Fome também, né? A gente tem desejo de ter coisas que a gente não tem, de ter uma paz que a gente não tem. Então acho que essa escritura vai falar muito, esse tema vai falar muito sobre os nossos corações. E eu queria muito falar sobre esse tema de provação, sem nunca perder a perspectiva que a gente serve um Deus bom, um Deus amoroso e um Deus bondoso, mesmo no cenário de provação. Amém? Amém. Primeira coisa assim, que eu acho que a gente precisa parar para pensar é que essa escritura, né, se a gente olhar ela na Bíblia, está escrito o quê? Né? A tentação de Jesus, né? As tentações de Jesus. Né? E esse termo tentação não é um termo bom para o que essa escritura descreve. Queria compartilhar com vocês lá em Tiago 1, versículo 13. Tiago 1, 13. Fala assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ou seja, a Bíblia deixa muito claro que Deus não tenta ninguém. Né? Às vezes nós somos tentados, mas não é por Deus. É pelo nosso próprio coração que é ruim, ou é pelo diabo. Mas nunca Deus vai fazer nada para nos seduzir para fazer algo mal. Vamos ver se ele resiste. Vamos ver se eu colocar uma mulher imoral na frente dele, se ele resiste. Um homem imoral, ou uma chance de roubar ou de mentir, se ele vai resistir. Deus, a Bíblia deixa muito claro, fala que, olha, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, esse tipo de situação que a gente convive, de ser seduzido pelo pecado sempre, isso não é obra de Deus. Essa escritura, o nome correto para ela deveria ser As Provações de Jesus. Queria ler para vocês aqui, eu vou ler mesmo, porque é muito bem explicado. A gente está estudando um material que chama Barclay, que é um teólogo, e ele explica de forma bem clara por que isso aqui deveria ser chamado As Provações de Jesus e não As Tentações de Jesus, ok? Fala assim, ó: há algo do qual devemos tomar muito cuidado ao iniciar nossos estudos sobre Jesus sendo provado no deserto, ou seja, o significado da palavra tentar. A palavra grega utilizada no original é peirazen. Em português, o significado mais comum para tentar é o de seduzir alguém para que faça o mal, arrastá-lo ao pecado, procurar persuadi-lo para que escolha o caminho equivocado. Ou seja, quando você traduz essa palavra para tentar, a tentação significa isso. Mas ele está falando, mas a realidade, o significado principal dessa palavra no original grego, né, que é a língua que esse trecho da Bíblia foi escrito,
fala assim, ó, é o mesmo que pôr à prova. Ou seja, o significado certo para esse texto é Jesus passando por uma provação. Que como a gente vai ver aqui, faz toda a diferença. Ou seja, Deus nunca vai tentar nos seduzir para o mal. Ver se a gente peca ou não. Esse não é o significado do que essa palavra quer dizer. Às vezes, na hora que é traduzido para o português, é traduzido de uma forma inadequada. E a gente tem que ter em mente o seguinte: logo depois dessa escritura, das provações de Jesus no deserto, o que acontece? O que começa? O ministério dele. Ou seja, depois dessa parte aqui, Jesus começa efetivamente o ministério dele. E a gente vai ver que Jesus foi levado para o deserto para ser treinado, para ser aprimorado, para ter a sua fé aumentada. Esse foi o propósito de Deus ao levá-lo para lá. Não com o propósito de fazê-lo sofrer ou de ver se ele realmente era fiel, não. Ele foi para lá para ser aprimorado. E eu quero muito que a gente saia com essa visão espiritual do que é ser provado hoje, amém? E aí a gente pensa, né? Por que nós somos provados, né? Eu estava pensando nisso, né? Quando a gente está sofrendo por algo que a gente procurou com as nossas próprias mãos, é mais fácil a gente entender, não é? Por exemplo, vamos supor, eu tenho um cartão de crédito, eu estou dando um exemplo hipotético. Eu nem tenho mais cartão de crédito, graças a Deus. Mas vamos supor que eu tenho um cartão de crédito com um limite muito alto, eu fico enfadeado em casa, vou lá no Minas Shop, pôr para quebrar. E compro tudo que eu vejo na frente. Aí vem a fatura. Eu falo, não tem como pagar. Como é que eu vou fazer? Aí começa gente me ligando, me cobrando, a Viviane ficando brava comigo. Ou seja, eu estou sofrendo por algo que eu procurei com a minha própria mão, né? Fui lá, decididamente, e procurei. Agora, quando você está tentando levar a sua vida direitinho, trabalhando, né? Principalmente para quem é cristão, sendo fiel a Deus, dando suas ofertas, e aí vem um sofrimento. É difícil da gente entender isso, né? Por quê, né? Por que eu estou sofrendo? Estou fazendo tudo direitinho, estou andando na linha, estou buscando ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Por que essa provação veio? E é difícil para a gente entender. Se Deus é bom e se eu estou andando na linha, por que sofrer? E a gente olha o sofrimento como o quê? Como uma coisa muito ruim, como uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? Outro dia eu estava lendo um texto muito interessante que a gente, né? O nosso mundo tem várias ditaduras, né? Tem a ditadura da magreza, a ditadura da beleza e tem a ditadura da felicidade. Ou seja, você tem que estar feliz o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que estar alegrinho e feliz. E por causa disso, montanhas de remédios são tomadas, drogas são tomadas, porque as pessoas não aceitam que há um momento que a tristeza e a provação faz parte da vida. E são importantes para a nossa vida, como a gente vai ver aqui hoje. Então, assim, a gente precisa buscar entender espiritualmente por que há os momentos de provação. E eu queria ler agora várias escrituras para a gente poder tentar entender isso espiritualmente, amém? Eu vou ler uma escritura aqui e vou pedir para vocês não abrirem na Bíblia de vocês, podem até anotar para vocês lerem depois, porque eu vou ler ela na Bíblia Viva, porque o entendimento é melhor na Bíblia Viva do que na NVI. Mas se vocês quiserem anotar para vocês lerem depois, é 1 Pedro 1, de 6 a 7. Olha só que legal essa escritura. Fala assim: portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra, por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Ou seja, é muito interessante. Se você for lá no YouTube, você
colocar lá como que o ouro é refinado, dá para entender o processo, né? Eles tiram a pepita de ouro do chão, cheia de cascalho, de outros metais, né? Uma pedra bruta. E ela começa a passar por um processo de purificação muito grande. Essas pepitas de ouro que a gente vê no programa do Silvio Santos, elas têm 99% de pureza. Mas até chegar ali é um processo longo de refino, né? E o último processo é um processo ligado ao fogo. Ou seja, a Bíblia compara a provação com o fogo. E o fogo, ele é bom para muita coisa, né? Fazer um churrasco, né? Mas, quando você coloca a mão no fogo, mesmo que seja um fogo fraco lá do fogão, queima. É difícil para a gente, né? Mas Pedro deixa muito claro que a nossa fé vai ser provada como o ouro é provado, com o propósito de purificá-la, de torná-la mais forte. E a gente vê isso na vida dos heróis bíblicos, né? Semana passada a gente fez a devocional com o Léo e a gente assistiu um filminho sobre Abraão e Isaac. É um desenho, eu aconselho vocês a assistirem, está no YouTube. Muito legal. E ele mostra o drama que Abraão viveu ao levar Isaac para o sacrifício. Ele ficava orando a Deus, falando: Deus, por que eu me afeiçoei a esse menino? Eu o amo, por que o Senhor está pedindo isso? E eu vi também uma outra interpretação, que Sara, a hora que Abraão sai com Isaac, Sara pergunta para o responsável pelas ovelhas, assim: Abraão levou algum cordeiro? Aí ele fala: não. Aí ela se desespera e sai correndo em direção ao monte. Mas a gente vê, uma coisa que eu estava conversando com a Viviane, é que mesmo tendo sido uma prova de fogo para Abraão, muito difícil, a gente depois, hoje a gente lendo, a gente sabe que Isaac não morreria de forma alguma. Porque se Abraão não tivesse obedecido, Isaac não morreria. E Abraão obedeceu e Isaac não morreu. Deus não é mau. Eu estou querendo dizer que Deus não queria fazer nenhum mal a Isaac, mas Ele queria ajudar Abraão a ter mais fé. Porque se a gente lê a história de Abraão, a gente vê que a fé de Abraão vacilou em alguns momentos-chave. Lembra quando ele foi para o Egito? O que ele fez? Ele falou: não, Sara é muito bonita, eles vão querer me matar. O que ele falou? Que Sara era irmã dele. Depois, mais para frente, eles já ficando velhos e a promessa de Deus não sendo realizada, eles têm uma ideia: não, Abraão, tem um filho com a minha serva. Pegaram um atalho, né? Ou seja, a fé de Abraão não estava pronta para que ele fosse o nosso pai espiritual hoje. E Deus fez isso com o propósito de quê? De dar uma chance para ele entregar o coração dele completamente, e ele entregou o coração dele. É muito interessante quando a gente lê lá em Hebreus, a gente fala que Abraão se dispôs a fazer o sacrifício de Isaac, lá nos Heróis da Fé, Hebreus 11 fala porque ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Ou seja, Abraão foi o quê? Aprimorado. A fé dele se cristalizou, se fortaleceu. E hoje a gente pode estar aqui falando de Jesus porque Abraão lá atrás foi bem sucedido pela prova. Amém? Amém. A gente precisa entender isso. Que Deus nunca passou na mente dele fazer algum mal a Isaac, mas passou na mente dele que Abraão precisava ter uma fé mais firme. Amém? Eu não passei por isso, espero nunca passar, mas quando o nosso filho nasceu e foi para a UTI, foi difícil para a gente, foi muito difícil. Eu fico pensando nisso. O Léo nasceu e ficou 15 dias na UTI. Ele nasceu com 1,6 kg, né? Muito pequenininho, o tamanho de uma bonequinha dessas de criança, assim, muito pequenininho. E eu falei com a Viviane, assim, olhando para trás hoje, que eu amadureci uns 3 anos naqueles 15 dias. Foi difícil, né? Foi custoso. Eu não desejo que ninguém passe isso, mas eu vejo como que Deus ajudou a gente a ter fé, ajudou a nossa fé se fortalecer. E hoje vocês veem o Léo aqui, né? Quem fala que ele já foi prematuro, né? Ligado no 220, né? Toma leite com cutônio. Mas essa prova ajudou a gente. Então, assim,
Eu e Viviane estávamos conversando muito sobre essa pregação. O meu propósito aqui não é desanimar ninguém e falar assim, ó, fique esperto que Deus vai te provar. Eu tenho certeza que muitos aqui já estão sendo provados por um monte de coisas. É que a gente enxerga a provação com um olhar espiritual. Porque o grande desafio de quem é provado é continuar enxergando Deus como um Deus bom no meio da prova. Porque a tendência é, que Deus bom é esse? Que eu faço, que eu estou procurando Ele e Ele vem e conhece do meu lado. Por que meu filho não nasceu com 4 quilos? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente precisa confiar. A gente precisa entender que a gente serve um Deus bom, amém? Deus é bom. Né? Quando eu penso em Deus, essa é a primeira coisa que eu penso. Eu sirvo um Deus bom. Amém? Uma outra escritura que eu queria compartilhar, é muito curtinha, nem precisa ir lá não, que eu leio aqui. Mateus 5,5. Quem quiser anotar. Fala assim, olha. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uma outra coisa que eu penso também é que a gente precisa ser humilde para aceitar o sofrimento. Muitas vezes, eu já ouvi um líder religioso falar que o deserto não é para o cristão, o deserto é para camelo. Que não está certo o cristão passar pelo deserto. E isso é uma coisa antibíblica. Porque Jesus ficou no deserto. Então, se o deserto não é para o cristão, então não era para Jesus também. A gente precisa ter humildade para sofrer. Na hora que vier um sofrimento, da espécie que for, você não se rebelar. Por que Deus? Por que isso? Por que eu? Por que está acontecendo isso? A gente precisa ter humildade para aceitar os momentos de prova e falar, olha, amém, eu vou orar, eu vou buscar meus amigos, eu vou buscar me fortalecer, eu vou buscar andar mais com Deus, eu vou ser mais vulnerável com as pessoas que me amam, eu vou aceitar. Eu lembro muito de Jó, né? Jó, quando estava passando por aquele sofrimento todo. E é interessante que quando a Viviane estava grávida, eu comprei um livro de Jó. Falei, eu vou estudar um livro de Jó. Aí depois pensei que eu não vou estudar não, porque eu não quero sofrer não. Guardei o livro lá, falei, depois eu leio. Porque eu não quero passar por isso não, eu quero ver meu filho nascendo. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta, ninguém gosta de sofrer, né? Mas assim, é muito interessante quando o Jó estava sofrendo, passando por aquela situação toda, o que a mulher dele fala? Amaldiçoa a Deus e morra. Aí ele responde para ela assim, se eu aceito as coisas boas, eu vou aceitar as más também. Então assim, a hora que a gente estiver sofrendo, irmão e irmã, é hora da gente ficar mais humilde. Da gente, olha, puxa, Deus está mandando isso agora. Eu falo essas coisas comigo, porque eu não quero sofrer. Mas na hora que a gente sofre, é hora da gente ficar humilde, da gente se unir, não da gente ficar sozinho, da gente procurar mais nossos amigos, fazer nossos tempos com Deus, sofrer com humildade, tendo a esperança que a gente serve um Deus bom. Um Deus que vai nos levantar através do sofrimento. E eu fiquei pensando muito nisso. Todos os homens, os heróis da Bíblia que passaram por sofrimento, o destino deles foram 2. Eles saíram, depois do sofrimento, mais maduros e mais espirituais e saíram abençoados. Vamos pegar alguns exemplos. Daniel foi para a cova dos leões. Saiu de lá sendo governador de todas as províncias. O rei decretou que todas as pessoas do mundo deveriam adorar o Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha. Saíram de lá o quê? Mais espirituais e com mais abençoados, porque o rei também falou, caramba, esse Deus que eles servem é incrível. E eles viveram uma coisa fantástica. Pensa na vida do próprio José. Passou por um monte de provações, virou o que depois? Um homem que era capaz de perdoar e governador do Egito. Ou seja, nós não servimos um Deus mau. Nós não servimos um Deus que fica de tocaia. Vamos ver agora, vou colocar essa prova na vida dele para ver se ele resiste. Deus não é Deus assim. Deus é Deus bom. E Ele vai nos provar com a visão de lá na frente, nos levantar como pessoas, como cristãos. E Ele quer nos abençoar. Qual pai aqui que não pode dar uma boa coisa para o filho?
Todos nós gostamos. A Viviane comprou 2 picolés sexta-feira. Aí o Léo chupou o dele, eu não chupei o meu. Pasme. Aí eu falei assim, Léo, você pode ficar com o meu picolé. Puxa, eu faço isso com alegria. Para ele, não é para qualquer um. Eu faço. E Deus é nosso Pai, Ele nos ama. Ele nos ama e Ele quer nos ajudar, amém? Então assim, na hora que vier a prova, não fique com medo. A Viviane leu um trecho para mim no livro que ela leu. A hora que você começar a provar, você pode ficar com um gostinho assim, olha, coisa boa vem por aí. Coisa boa vem na minha vida por aí, porque nós servimos um Deus assim. E a história bíblica nos mostra que o que eu estou falando não é bobagem. Nenhum homem que passou por esse momento de provação se arrependeu depois. Saiu melhor, amém? Uma outra escritura que fala sobre isso também, se vocês quiserem ler lá comigo, Tiago 5. É a pregação desse culto, é quase tá bom. Tiago 5:11. Olha só que escritura incrível. Fala assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? A Bíblia fala que Jó, no final das contas, recebeu 2 vezes mais família, 2 vezes mais riqueza, 2 vezes mais bens. Ou seja, Deus é Deus bom. Amém? A gente nunca pode esquecer disso. E outra escritura que eu queria compartilhar também é Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 3. Eclesiastes 7:3 fala assim: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Olha que interessante, né? Quando a gente está triste, a gente fica mais o quê? Mais calmo, né? Mais pensativo, e a gente é capaz de sentir o sofrimento do outro, né? Isso é muito interessante, como que o sofrimento é capaz de amaciar o coração do ser humano, né? A gente é muito orgulhoso, né? Quando começa a dar tudo certo, troquei de carro, tive uma promoção, a gente começa a se achar. E aí Deus muitas vezes para a gente um pouco para pensar, peraí, é Deus que está dando, Deus é bom, olha para o lado, tem gente sofrendo. Ou seja, o sofrimento ele tem essa capacidade. Então assim, eu não sou capaz de explicar por que Deus usa esse método. Nem Jesus foi, né? Interessante, né? Jesus, quando estava lá no Getsemane, o que ele falou para Deus? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, não tem um outro jeito da salvação acontecer que não seja esse modo tão difícil que eu vou ter que passar. A gente estava estudando a Bíblia, eu e o Fabrício com um amigo essa semana, e a gente viu os trechos do filme Paixão de Cristo. E a gente vê que ele está lá sofrendo emocionalmente, porque ele sabia tudo que viria pela frente. Qualquer um de nós sofreria muito. E a hora que ele percebe, né, no filme mostra assim, né, quando ele está orando, pedindo a Deus se não teria uma outra forma, e aí o céu escurece, e ele entende que Deus respondeu, não, a forma é essa. E aí ele levanta decidido, né? Eu não consigo entender o porquê, mas eu sei que Deus usa a prova para amadurecer as pessoas. E a gente pode ter duas posturas diante disso: se rebelar, ficar amargurado, deprimido, revoltado, ou aceitar Deus tratar do nosso coração. Eu tenho 20 anos que eu sou cristão. E eu não me arrependo nem um dia, nem um segundo por andar com Deus. Por aceitar os momentos que Ele trata do meu coração. Não me arrependo. Hoje eu falo para vocês assim que hoje eu sei que eu sou menos feliz do que amanhã e muito mais feliz do que eu fui ontem. Andar com Deus vale a pena. No meu casamento, com meu filho, andar com Deus é algo que vale muito a pena. Tenho passado por provas, já perdi entes queridos em acidente,
Já passei por dificuldades. Recentemente, no emprego que eu entrei, eu tive lá um superior, que mesmo eu não estava fazendo assim nada de errado, e fui super perseguido. Fui bem perseguido de uma forma que eu nunca fui. Mas eu estava falando com a minha esposa, assim, que hoje em dia Deus está me honrando lá no meu trabalho. A presidente lá do lugar me trata com todo respeito, com consideração. Deus tem me honrado. Eu passei, como fala, eu comi o diabo amassou lá, foi difícil. Mas Deus, com o tempo, me honrou. Em alguns momentos eu quis me rebelar, mas graças a Deus, a minha esposa, ao Marcos, as pessoas que me aconselharam, eu me mantive na linha, e no momento certo Deus começa a fazer o trabalho dele. E eu aprendi bastante também sobre o meu caráter. Eu tenho uma tendência a ser um cara muito rebelde. É a minha tendência de ser rebelde, às vezes ser corajoso e falar coisas que às vezes machucam as pessoas. E Deus está lidando com o meu coração, me ajudando a ser mais parecido com Jesus através do sofrimento. Amém? Amém. Então, assim, eu espero muito que cada um decida se deixar ser cuidado por Deus, se entregar na mão dele e saber que você está na mão de um Deus amoroso, um Deus que quer ser bem. Amém? Queria compartilhar uma última coisa. Queria que vocês lessem Mateus 3. Leia aí, Mateus 3,17. O que fala nesse versículo? A última coisa que fala aí é o quê? Então o propósito do céu disse: deixa meu filho amado em quem me agrada. Isso. A declaração de Deus, de amor de Deus por Jesus, né? E logo depois vem o quê? Pai, mas que Deus é esse? Fala que ama. Se alguém fala que me ama, me leva para o rodízio, para a praia, né? Ou seja, esse ponto aqui foi a minha amiga Sheila que compartilhou comigo. Deus continuou mostrando. Deus não é incoerente. Não é que ele deixou de amar Jesus uma página depois. A prova de Jesus, levar Jesus para ser provado, foi um ato de amor. Amém? Foi um ato de amor de Deus. Ele levou Jesus para lá para terminar o treinamento. Deus estava amando Jesus naquele momento. E é interessante que quando termina toda a aprovação, toda a situação com Jesus, o que a Bíblia fala? Que os anjos vêm e cuidam dele. É como se Deus falasse: ó, os anjos já fica todo mundo a posto, a hora que terminar a prova, vocês vão lá e cuidam dele. E o Léo tem uma Bíblia que mostra os anjos ao lado de Jesus, assim, dando pão, dando água, cuidando dele. Ou seja, a prova de Jesus foi mais um ato de amor por Deus. E Jesus entendeu isso. Passou pela prova e logo depois começou o ministério dele, e hoje nós estamos aqui. Deus quer usar cada um de nós dessa forma também. A prova serve para que Ele nos amadureça e que a gente também possa ser usado. Que a gente deixe de ser criança espiritual, amadureça e seja usado por Ele. Amém? E eu queria compartilhar uma última coisa com vocês. É uma meditação. Não por acaso, eles falam uma deuscidência. A Teara hoje mandou um texto que para o grupo que a Viviane faz parte no WhatsApp, tem tudo a ver com que foi a pregação hoje. Queria que vocês prestassem atenção. É um texto do Rubem Alves. Olha só que legal. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Olha só o que fala. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos.
a dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder um emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca, fechado dentro da panela, lá dentro, cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou. Vou morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é um milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. Amém? Obrigado. Obrigado.